Então, pessoal, comentando hoje um pouco sobre o índice, quem acompanhou lá o grupo do Telegram ou o Instagram, conseguiu ver alguns trades que a gente fez hoje. Os trades na compra, né? Um dia bem forte de alta, mas no começo do dia aqui, você não tinha muito como saber que isso aconteceria. É um dia que normalmente não acontece, são poucas as vezes que acontece, uma vez no mês, ou duas, e às vezes, quando isso acontece no mês, o mercado não é tão volátil assim. Então, hoje, a barra do gráfico diário, ela é bem mais forte aí que a dos últimos dias. Então, esse aqui é o gráfico diário, e de toda essa tendência aqui de alta, que vem desde esse fundo, até esse momento, essa aqui é a maior barra. Então, não tem como prever que isso aqui vai acontecer. Mas como era um mercado muito lateral, e a gente já sabia disso, próximo lá da abertura, já foi falado sobre a possibilidade do fechamento aqui desse gap de abertura. Teve um gap aqui de 1.000 pontos, mas teria que esperar sinais, como sempre, para você conseguir fazer operações na compra ou na venda. Você precisa de sinais de price action, de comportamento de preço. E aí no começo do dia, como o mercado se desenvolveu aqui em uma espécie de TTR, testando aqui essa região, essa mínima aqui que foi rompida, então deu aqui para tentar fazer alguns trades, alguns scalps na venda. Essas operações aqui não se desenvolveram, deu 0 a 0, deu stop pequeno, deu desistência, então, mas foi algo que não assim, os trades não andaram, os trades aqui da venda foram falhando, o mercado foi indo acima, então essa barra aqui foi a barra 19. Coloca essa barra aqui, coloca o mercado possivelmente aí no modo sempre comprado. E aí já daria para tentando buscar compras para levar o preço aqui nessa região e também projeções aqui dessa wedge aqui que falhou. Provavelmente buscaria o alvo para cima, que também era um gap. O próprio alvo da barra que coloca o mercado no modo sempre comprado e muda o comportamento do dia, que é essa barra aqui. O próprio alvo dela também lá na região do gap. Então, você tinha já um alvo interessante. Era para começar a tentar aí, buscar compras. Ao menos foi o que a gente fez. Eu esperei um pouco mais para comprar, não comprei essa barra, não comprei essa aqui também. Aí depois que o preço realmente confirmou aqui, deixou um gap entre essas barras, aí eu fiz a minha compra aqui acima dessa barra negativa. Então, traders fracos provavelmente venderam essa barra negativa e colocaram os stops deles aqui acima da barra negativa. E aonde que estava o stop deles, eu coloquei a minha entrada de compra. Então eu entrei aqui, aí essa barra aqui fechou boa, eu comprei mais. São algumas coisas que dá para fazer, né? E depois ainda comprei mais também aqui em outro lugar. E depois foi saindo aqui em parciais, o preço foi realmente até nos alvos, então esse aqui era um alvo bem importante. Daria para realizar também antes, aqui uma parte quando o preço chega muito perto, com uma barra e deixa assim pavio. Na formação aqui dessa barra mesmo, várias pessoas já realizaram lá na sala, ou pelo menos uma parte. E aí quando o mercado rompe acima aqui e coloca continuidade, deixando gap no ponto de rompimento, aí você não pensaria, ou pelo menos não deveria mais pensar em vendas. E isso é o mais importante. Tem vídeo sobre isso hoje lá no Telegram, que a gente fez vídeos lá meio que em tempo real, sobre realmente você não pensar em vendas. Você não, nem sempre você vai conseguir pegar todo esse movimento aqui posicionado. Principalmente quem está começando a metodologia não vai conseguir. O máximo que você pode fazer, o que você precisa fazer, é não ficar buscando vendas, que não faz sentido. Essa barrinha aqui, se não me engano, a barra 35, essa barrinha aqui negativa, é outro exemplo. O mercado vem muito forte, rompendo tudo, mostrando várias características de desequilíbrio. E essa aqui é uma outra barra que você poderia fazer igual eu fiz antes ali. Inclusive, isso aqui foi um trade também que eu fiz e coloquei lá no grupo. Os vendedores fracos vão vender essa barra, o fechamento dela ou abaixo dela. Não chegou a vir abaixo dela, mas eles vendem o fechamento dessa barra e eles vão colocar o stop deles aqui acima dela. Então você pode vir aqui acima dela e colocar uma ordem de compra, uma ordem do tipo stop, uma ordem de compra onde que tá posicionado o stop dos traders fracos. Então, se você colocar uma ordem aqui de compra e deixar o stop abaixo dessa barra, provavelmente vai dar certo o teu trade, ao menos no longo prazo, é, tentando buscar aí pelo menos 1 para 1.
E 1 para 1 com o mercado desequilibrado não é realmente 1 para 1. Você precisa ponderar a probabilidade. E ponderando a probabilidade, esse 1 para 1 acaba sendo 1,5 para 1. Então você tem uma vantagem matemática. E esse tipo de trade com vantagem matemática, ele aconteceu aqui diversas vezes nessa tendência de alta, com diversos tipos de entradas diferentes, seja comprar barra negativa, seja comprar abaixo de barra, seja comprar rompimento de mínima de barra depois de algumas barras consecutivas de alta, como essas três, ou como o preço vinha aqui de todo esse movimento, se comprar aqui abaixo dessa barra, deixar uma ordem aqui de compra. Isso aqui já é mais para quem opera a ordem limitada, para quem pode escalar. Não é todo mundo que vai fazer isso, só quem já está bem consistente. Então, cada um precisa saber qual o seu nível e operar de acordo. Então, assim, tem muitas formas de entrar na tendência e assim, a maioria não vai conseguir pegar todas, porque você sabe que é um dia que não acontece, assim, não é normal um dia acontecer, um dia desses, então vai ter talvez algum momento que você vai começar a parar de buscar compras, porque talvez vai ficar muito desconfortável. Mas ainda assim, se você está seguindo a metodologia e a risca e está estudando constantemente, você sabe que ainda que você pare talvez em algum momento de buscar compras, caso você fique muito desconfortável, você não vai de forma alguma buscar vendas. E isso faz muita diferença aí no longo prazo para quem opera day trade, porque você não buscar vendas num dia como esse te ajuda bastante no relatório de performance, na rentabilidade mensal, porque você evita de levar stops que não precisaria levar. Então, ainda que você pare de comprar em algum momento, você vai ficar olhando o mercado subir, mas você não vai se armadilhar contra o mercado, um mercado que não consegue nem fechar barras consecutivas abaixo da média móvel, fecha aqui apenas algumas barras. Depois que ele começa o impulso de alta, ele fecha apenas algumas barras aqui abaixo da média móvel, de uma forma muito fraca. Então, não existem motivos para as vendas. Talvez quem está olhando, mas é claro que o mercado vai criando armadilhas, né? Chamando os traders do lado oposto. Porque talvez quem está vendo o mercado assim, está dando um zoom muito grande, olhe que o mercado subiu muito, vai ver essa barra aqui, por exemplo, como talvez a maior barra ou uma das maiores barras do dia, depois de uma tendência aí de uns 3.000 pontos de alta, o preço solta essa barra aqui. Então, quando ele solta essa barra aqui, a pessoa pode achar, agora sim, finalmente terminou o movimento, um clímax, o mercado vai voltar, vai corrigir, então você começa a contar as barras aqui negativas e você vai contar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras, sem perder máximas de barras. Então o preço está caindo, está produzindo barras de tendência aqui de baixa. E algumas pessoas podem pensar, se você não está há muito tempo estudando a metodologia, que isso aqui agora é força na venda e o mercado tende a ir mais baixo, porque isso aqui pode ser um clímax, essa barra grande. Mas são alguns detalhes que precisam, tem alguns detalhes que precisam ser observados constantemente. Primeiro, o preço nem rompeu de forma assim, não rompeu realmente com decisão uma linha de tendência importante. Segundo, ele não está fazendo topos e fundos ascendentes claros. E terceiro, se você for observar com mais atenção, você vai medir esse movimento que o preço fez aqui. Então, são várias barras, pode medir aqui de cima ou essas barras consecutivas também. Não existe regra, assim, claro, você só precisa ir observando o que está acontecendo. Então, se você medir essas 4 barras, por exemplo, de queda, você vai ver que esse movimento aqui tem 240, 250 pontos, esse impulso aqui de barras consecutivas. E nesses 250 pontos, nessas 4 barras, você tem duas, talvez 3 barras, mas dá para considerar 2 barras de doji. Então você não tem tanta urgência assim na venda. Outro ponto, o preço não consegue fechar barras consecutivas abaixo da média móvel, fecha somente uma e depois ele é comprado. E aí você sabendo disso, que o preço tem 250 pontos nesse movimento, você olha a diferença de quando o preço faz movimentos de alta. Olha a diferença das barras do dia de alta. Olha, essa barra de rompimento, ela tem mais de 300 pontos. Essa barrinha aqui pequena tem 130 pontos. Essa aqui é bem pequenininha, deve ter pouco. Mas essa barra aqui é uma barra normal de tendência, tem 234 pontos, 240. Essa barra aqui tem 90, tudo bem, aqui ele perde um pouco de momento, mas você vai achar várias barras aqui no meio da tendência, barras normais, que tem mais de 200 pontos. Essa barra aqui tem quase 230, 240 pontos. E aí, você precisa de todas essas barras aqui para fazer uma quantidade de pontos de movimento que qualquer barra aqui da tendência consegue fazer. Então isso aqui não é forte.
Isso aqui é só um pullback, talvez o início de uma lateralidade. Então, se você tentar vender aqui para buscar uma reversão, provavelmente você não vai conseguir nada. No máximo, aí um 0 a 0, estatisticamente falando. E aí, inclusive, depois, quando o preço retoma, olha o tamanho dessa barra aqui, por exemplo. Uma barra aqui já tem 200 e poucos pontos, já engolfa 3, 4 barras aqui de queda. Então, o mercado, normalmente nesses dias, a gente já sabe que ele deve fechar na máxima ou muito perto da máxima, ainda que ninguém saiba, não tem como saber onde que vai ser a máxima. A máxima poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, o preço que ficasse lateral até o fim do dia, poderia ser aqui. Você não sabe onde que vai ser a máxima, mas você sabe para que lado que você tem que operar se você decidir operar. E aí você vai buscar entradas, formas de entrar do lado que o mercado tem mais força, do lado do desequilíbrio de preço, das forças. Então, algumas coisas que daria para observar hoje. E como o impulso é muito forte, dá para ver até em outros tempos gráficos, como 60 minutos, por exemplo. Isso aqui é um modo rompimento, que é algo muito forte. Então, isso aqui muitas vezes vai ter alguma continuidade. Normalmente vai ter alguma continuidade. Pode ser que a continuidade não seja, não seja exatamente a mesma força disso tudo projetado para cima. Pode ser que não. Mas ainda assim, ele tende a ter alguma continuidade, talvez um reteste aqui dessas máximas. E essa continuidade nem sempre ela vai ser tão forte também como foi essa alta. Pode ser que ela seja mais lateral, seja mais sobreposta, mas o preço tende a um pouco mais porque quem faz esse movimento aqui não é amador, não é iniciante, não é pessoa física. Isso aqui tem muitos contratos aqui para conseguir, muitos institucionais, muitas pessoas pensando aqui a mesma coisa e acumulando contratos na direção da compra para conseguir fazer esse movimento assim, tão forte, tão claro. Então é mais ou menos isso aí que deu aí para ver hoje.